imaginando, Gilberto, que para essa estrutura a questão fé seja algo determinante, e ela vá utilizando esse critério de lembrança da fé, como se fosse, nos exemplos que você deu, ou até podemos dar outros exemplos, né? Da pessoa que começa, que pontua, como que se dividisse matematicamente períodos, né? Lá com Sim. 9 anos iniciou os estudos bíblicos, com 11 primeira Eucaristia, e ela vai pontuando isso, parece, de uma forma matemática, como se fossem o que nós chamamos de dados divisórios, né? Uhum. Imaginando esse partilhante que pontua desta forma, que tem esse critério de lembrança e que seja isso determinante para ele, nos fale mais sobre esses dados divisórios, sobre esses períodos, né? E para Uhum. essa estrutura seria utilizado desta forma. Bacana. Olha como é interessante, Veraldo. Ah, essa narrativa que nós temos chamada historicidade, ela já se chama historicidade justamente porque ela não é a história de vida do sujeito, mas é uma edição, uma interpretação dessa história de vida, ok? Uhum. Sim. Então é como eu interpreto, significo, como eu vislumbro essa história. Quando o sujeito ele partilha da sua historicidade conosco em consultório, não é incomum que esse sujeito ele organize essa historicidade respeitando certas pontuações históricas. Muitas delas, inclusive, são derivadas dos critérios de lembrança que nós acabamos de ver. É por isso que muitas vezes os critérios de lembrança eles servem como uma forma de ressignificação, de reinterpretação ou mesmo de compreensão subjetiva da própria historicidade. Ok? Há muitas possibilidades aqui no qual o partilhante ele pode utilizar a fé como um critério de lembrança que organize a historicidade dele em fases, etapas e períodos de vida. Ele pode, por exemplo, organizar a historicidade dele, iniciando ela aos 5 anos com as primeiras lembranças e delimitando essa fase de vida aos 9 anos, quando ele iniciou os estudos bíblicos. Então a pessoa pode delimitar essa fase de vida inicial, que começa lá no início das memórias dela, aos 5 anos de idade, concluindo essa fase de vida quando ela, por exemplo, inicia os estudos bíblicos aos 9 anos. Ou seja, nós temos aqui a sua representação de fé constituindo-se como uma pontuação histórica que demarca o fim de uma fase e etapa de vida e o início de uma nova fase. Essa organização da historicidade em fases, em etapas, em períodos de vida, é o que se constitui em filosofia clínica de dados divisórios, que é um procedimento que é derivado lá da matemática, ok? E que, além de nos permitir uma compreensão de como o sujeito ele organiza a vida em fases, etapas e períodos, ele também nos permite ter uma noção processual detalhada de certos percursos históricos. Veja, quando a gente colhe a historicidade do sujeito, a primeira leva de historicidade do sujeito, essa primeira leva da historicidade, ela costuma ser muito pueril, muito simples, muito básica, ok? Ela normalmente é uma historicidade que ela define as seguintes questões: eu nasci aqui, eu morei em tal lugar, eu estudei tal coisa, a gente se mudou, eu passei a ter conflitos em tal igreja, eu mudei da igreja, eu fui para outro lugar. Veja, é uma historicidade que ela é muito cru, ela é muito pobre e ela nos mostra apenas pontuações. Então nós vamos identificar
nessa primeira leva da historicidade, quais são as pontuações que essa pessoa ela utilizou para dividir, para organizar a narrativa dela, ok? E nós vamos aplicar então a primeira leva de dados divisórios. Para quê? Para que a gente possa aprofundar esta historicidade, para que a gente possa ter mais dados sobre essa historicidade, respeitando as próprias pontuações que o sujeito faz, respeitando a própria forma do sujeito organizar essa historicidade. Então, por exemplo, eu posso pedir para o camarada: conte-me em ordem cronológica tudo aquilo que você se lembra dos seus 9 anos de idade, quando você iniciou seus estudos bíblicos, até os seus 14 anos, quando recebeu pela primeira vez a comunhão. Veja, eu estou aplicando aqui os dados divisórios, eu estou ampliando um período de vida dele que está organizado com base em quê? Em aspectos da fé. Só que os dados divisórios, eles não servem apenas para aprofundar a historicidade. Eles também permitem que o terapeuta ele tenha detalhe sobre como se deram diversos processos históricos, movimentações categoriais, circunstanciais, como se deu, por exemplo, a passagem de certas circunstâncias religiosas ou de certas formatações tópicas rumo a outras formatações, a outras circunstâncias, como se deu o desenvolvimento, por exemplo, de conflitos entre a fé do partilhante e outros tópicos. Às vezes a fé conflita com emoções, com buscas, com crenças, e eu vou usar os dados divisórios para compreender como se deu o início deste conflito, como foi o processo de conflito, como foi passar por isso, como foi o pós-conflito, por assim se dizer, caso ele tenha sido resolvido. Então, não é incomum que a gente aplique várias levas de dados divisórios, colocando aquilo que a gente quer pesquisar centralizado na historicidade e definindo um ponto anterior e um ponto posterior. Isso é muito comum. Se o terapeuta, por exemplo, ele quer compreender como foi o início da vida religiosa do partilhante aos 9 anos de idade, ele pode pedir para que o partilhante ele conte tudo o que ele se lembra dos 8 anos até os 10 anos, por exemplo. E, inevitavelmente, o sujeito vai passar por esse início da vida religiosa. Quer dizer que, quando eu situo o elemento, o fenômeno no centro da narrativa, eu consigo ter dados processuais, eu consigo demonstrar o período anterior à pontuação que eu quero pesquisar, que é o início da vida religiosa. Eu posso compreender o surgimento disso na historicidade do partilhante, os efeitos causados na própria estrutura de pensamento e no mundo, na base circunstancial do sujeito, os processos de adaptação, de familiaridade com esses elementos. Se esses elementos eles se firmaram como um novo dado divisório, como um marco histórico, se teve refutação, extinção e assim por diante. Quer dizer, os dados divisórios eles têm N utilidades. Através deles nós podemos, por exemplo, compreender como que o sujeito ele passou a acreditar em determinada coisa, ou seja, os processos de construção da fé. Como que o sujeito deixou de acreditar em determinada coisa, que são os processos de quebra da fé. Como que ao longo da historicidade essas crenças elas foram sendo atualizadas, que são os processos históricos que influenciaram nos conteúdos e nos processos da fé, os processos de atualização dessa fé. Como que ao longo da historicidade a fé ela passou a conversar ou se afastar com certas partes do sujeito, como que ela se aproximou das buscas e se afastou das emoções, por exemplo. Eu também posso pesquisar através dos dados divisórios como que ao longo da historicidade a fé passou a conflitar com determinados tópicos ou com determinadas
partes das circunstâncias de mundo desse sujeito. Como que ao longo da historicidade, os processos de fé, eles foram sendo utilizados como submodos informais pelo partilhante, ou seja, como modos dele ser para consigo próprio e para com o mundo. Quando ele teve um conflito no trabalho, como que ele utilizou a fé como modo de lidar com estes conflitos, por exemplo? Ou eu também posso pesquisar a entrada de novos elementos na historicidade e então compreender como estes novos elementos, como por exemplo uma nova relação amorosa, influenciaram nos processos e nos conteúdos da fé do partilhante. E claro, a gente precisa salientar aqui que a gente não tem dados de exatidão, né, Everaldo? Nós escolhemos isso a partir de um relato histórico. Nós temos as percepções subjetivas do próprio indivíduo acerca da história de vida dele. Ou seja, o próprio processo de expressividade ele pode não abarcar muitos dos aspectos e muitas das vivências que o sujeito teve em torno desses aspectos, no caso aqui do nosso vídeo da fé. Seja pela limitação da significação e da interpretação por parte do filósofo clínico, seja pelas ferramentas que o próprio sujeito usa para expressar esses conteúdos. Então, os dados divisórios eles têm muitas utilidades clínicas e nós podemos compreender muitas coisas relacionadas à fé a partir dessa ferramenta clínica.